Já abriu a sala. Opa! Aí, começou a gravar? Sim. Meus caros, boa noite! Hoje, dia 14 de julho de 2022, mais uma vez, hoje eu, de acordo, né? Vestido de acordo, no local correto para apresentar aqui o nosso querido evento, mas a gente está em casa, aqui na academia é assim, a gente está entre amigos, né? O importante é estar presente aí para mandar um abraço, para a gente poder elogiar em público, puxar o saco em público, né? Mais uma vez, agradeço a presença do querido Dr. Mauro Antônio Rocha, vice-presidente da Academia Nacional de Direito Notarial, a qual eu tenho a honra de dividir aí várias responsabilidades com ele, autor da obra de Alienação Fiduciária de Bem Imóvel, publicado pela editorial Lepanto, um livro obrigatório. Nós podemos ver ao fundo ali, ó. Consegue ver ao fundo, né? Aqui, ó. Porque eu estava lendo o livro do querido doutor Mauro Antônio Rocha, né? Mauro Antônio Rocha aqui, Alienação Fiduciária de Bem Imóvel, da super garantia do crédito imobiliário ao Big Mac dos negócios imobiliários. Maravilhoso. O texto está atualizado com as alterações legais apresentadas pelas áreas econômicas do governo federal e o IMK, iniciativas do mercado de capitais em proposta de medida provisória. É um livro que realmente é obrigatório para qualquer operador do direito, né? O nosso querido Mauro, especializado em direito imobiliário, notarial registral, deu diversos cursos sobre alienação fiduciária no Brasil há muitos anos, responsável por muitas alterações da alienação fiduciária de bem imóvel, né? Então a gente tem um prazer imenso de poder dividir a responsabilidade de presidir a academia com ele. Do outro lado, nós temos nosso amigo Marcos Prado, do escritório Souza Sescom. Souza Sescom. Ô, meu santo, me perdoa, Marcão. Só Sescom está desatualizado. Só. Totalmente. Eu estou atrasado 4 anos, né? Do Sescom Barrier, o nosso querido Dr. Marcos Prado, formado também pela USP, né? Igual o Mauro, especialista em direito notário registral, membro de diversos institutos de estudos de direito imobiliário notarial registral, a qual eu tenho a honra de ser amigo desse sujeito maravilhoso, pai de três meninos, né? 2 meninos e uma menina. 2 meninos e uma menina. Cara, esse cara é bom. Esse daí é bom. E não podia deixar aqui o meu elogio ao meu querido amigo César Peghini, também autor da obra Condomínio Edilício, né? Tá na 2ª edição. Qual que é a editora, Cezinha? Desculpa. Mizuno. Mizuno. Então, mesma coisa. Quem não comprou ainda, corre para comprar a 2ª edição, porque lançou já a 2ª edição. Ou seja, evaporou. Obra obrigatória. Nosso querido Dr. César Peghini, mestre pela FADISP, Isso. doutor pela PUC e pós-doutor pela Universidade de Roma. Messina. De Messina. Mais calabres. O cara é foda, né? Desculpa Imagina. a palavra, mas fazer o quê? Né? O cara é isso. E a gente tem uma amizade muito boa, a gente critica um ou outro, a gente debate, a gente discute, e hoje é exatamente o objetivo dessa nossa reunião. Faltou nosso amigo Mark Stalder, que daqui a pouco deve entrar, né? O tema de hoje, discutir a alienação fiduciária de bem imóvel. A super garantia, Maurão, super garantia. Vamos lembrar que a alienação fiduciária de bem imóvel, prevista lá na Lei 9.514 de 97, é uma garantia muito interessante. E eu já vou fazer uma crítica, que o Mauro sabe dessa crítica, e evidentemente que ela também está direcionada ao professor César Peghini. A alienação fiduciária de bem imóvel, se vocês forem pensar bem e perceber bem, ela só tem porta de entrada para o devedor, né? Para o fiduciante. Ela não tem portas de saída. Ela tem uma porta de saída, que é o adimplemento. Só essa porta de saída. Se amanhã o nosso querido devedor
ou fiduciante, que podem ser figuras distintas. Nem sempre o devedor é o fiduciante. Então, a gente tem que ser bastante técnico com isso. Se amanhã o nosso querido fiduciante ou devedor quiser transferir a dívida a terceiros, ele vai ter problema. Ele vai ter problema. Porque o artigo 29, ela vai lá e fala, opa, você vai ter que ter a anuência do credor. E nem sempre existe, né, essa possibilidade da anuência do credor. Penso eu que o 1368B do Código Civil, o Peguini, derrogou o 29 da 9.514. Mas isso a gente discute aí no nosso evento, mas eu já deixo a provocação que hoje vai ser quente. E isso é muito bom para todo mundo. Passo a palavra imediatamente ao meu querido amigo Mauro Antônio Rocha, para que ele já faça suas considerações iniciais e já comece o nosso bate-papo. Tudo bem, queridos? Para a gente já começar, já meter o pé quinta marcha, ladeira abaixo. Vamos lá? Vamos Maurão, lá. estamos contigo, querido. Ok. Cumprimentando a todos aí os presentes, né? Os que estão nos acompanhando também pelas redes sociais, cumprimentando os meus grandes amigos aí, Marcos Prado, César Peguini, o meu especial amigo Marcos Kikunaga, né? E o Mark Stalter, que não está aqui no momento, mas que deve entrar aí a qualquer momento para nos acompanhar. Bom, então, nós planejamos aqui esse ciclo, né, de conversas, de debates sobre o PL 4.188 de 2021. Por quê? Porque esse PL foi aprovado pela Câmara, né, e foi encaminhado ao Senado para revisão e, se for o caso, para aprovação e promulgação, né, e envio ao Poder Executivo para a promulgação. Tem razão o Marcos Prado, quando ele fala que é possível até que nem aconteça essa promulgação, né, que esse PL nem seja transformado em lei. Por quê? Porque o tempo é curto, nós estamos num semestre de eleições, né? Então, será um momento muito corrido lá no Legislativo, o que pode impedir da transformação aí desse PL em efetiva lei. Mas, como eu já disse ontem, isso não nos impede de estudar os temas aqui tratados. Por quê? Porque esses temas eles estão aí na pauta há pelo menos 10 anos, todos eles, não é? Eles vêm, se transformam em PL, vão para a discussão no Legislativo, às vezes eles vêm na forma de medida provisória, depois não são aprovados, né? Caducam, mas eles estão aí há 10 anos e eles não morrerão, ainda que não aprovados nessa legislatura, né? Eles retornarão, com certeza, já no começo do ano que vem. Então, enquanto isso, nós vamos estudando, vamos debatendo e vamos aprimorando o nosso conhecimento sobre essa matéria. Então, eu proponho, como nós fizemos ontem, que a gente vá discutindo artigo por artigo daquelas alterações que foram propostas pelo PL, tá? Então, eu vou ler o artigo, vou dizer aqui algumas pequenas considerações sobre eles e deixo a palavra para o Marco, para o César e para o Kikunaga, para que eles, se entenderem necessário, comentem, tá? E assim por diante. Eu acho que nós vamos ter um bom resultado assim. Bom, nós vamos tratar especificamente do artigo 12 do projeto de lei, né? Que cuida do aprimoramento das garantias, né? Que cuida da alienação fiduciária de bens imóveis. Tá? Então, vamos lá. Alterações introduzidas, a serem introduzidas na Lei 9.514, de 20 de novembro de 1997, né? Pelo PL 4.188. Bom, a primeira alteração proposta, ela altera a ementa da lei, certo?
Então, a emenda da lei, ela dizia o seguinte, ó, dispõe sobre o sistema de financiamento imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências. Nessa emenda foi incluída e sobre a execução extrajudicial de créditos garantidos por hipoteca. Essa é a primeira crítica que eu faço às alterações. Não é? Nós temos tantas leis que cuidam da hipoteca, por que nós vamos incluir na lei específica da alienação fiduciária disposições que dizem respeito exclusivamente à hipoteca? Isso não faz o menor sentido. Não é? Eu penso que, tecnicamente, essas alterações, que nós nem vamos cuidar delas aqui hoje, né? Porque nós vamos cuidar só de alienação fiduciária, elas deveriam ser incluídas em algumas das leis especiais que cuidam da hipoteca. Ficariam melhor dispostas ali. Essa é a minha opinião. Eu gostaria de saber se vocês acham diferente, que está bem colocado na Lei 9.514 essas alterações propostas. Vamos lá, Marcão, puder comentar? Bom, boa noite a todos. É um prazer enorme aqui de novo estar com vocês, aqui entre amigos que eu admiro tanto, profissionais do direito excepcionais, todos. Não, assim, eu também acho que topograficamente, técnica legislativa, mas aqui, né, Mauro, a gente quer exigir muito do nosso legislador, tá falando antes aqui do Código Civil Centenário e tal. Enfim, as leis atualmente no país são feitas mesmo sob demanda de urgência, e muitas vezes a gente vê falta de tecnicidade no processo legislativo. Acho que hipoteca estava regulado no Código Civil e em legislações especiais aí, né, específicas, e poderia estar, concordo, poderia estar alterado de outra forma. Agora, a respeito da possibilidade da execução extrajudicial da hipoteca, embora a gente não vai entrar em profundidade aqui, talvez tenha um benefício de buscar ressuscitar o milenar instituto da hipoteca como uma alternativa de garantia real imobiliária, né? Considerando que, desde o advento da Lei 9714, a alienação fiduciária assumiu o papel de protagonista dentre as garantias reais imobiliárias disponíveis no ordenamento jurídico brasileiro, e hoje é muito residual o uso da hipoteca. A gente tem lá, né, no ciclo da incorporação imobiliária, ainda se usa no plano empresário, lá em garantia do financiamento da obra, porque ela não impede a comercialização, mas ela tem algumas vantagens, né, que talvez com essas alterações pretendidas aqui, essas vantagens sejam diminuídas. Então, atualmente, né, possibilidade de múltiplos graus de garantia que a hipoteca dá, e hoje a alienação fiduciária legalmente não dá, né? Nós vamos falar, eu imagino que você vai falar da ideia da superveniente e tal, mas hoje não está positivado no ordenamento, né? E na hipoteca está. Hipoteca guarda-chuva, né, de dívida futura, com abertura de crédito, enfim, mas tem a execução judicial que é muito mais demorada, em tese, né, tem outras questões que, na prática, inclusive, uma das razões do advento da lei foi justamente a dificuldade de discussão da garantia hipotecária no Brasil naquele momento, né, no final da década de 90. Então, mas talvez isso seja uma tentativa de ressuscitar a hipoteca, e o processo de discussão que foi escolhido aqui é muito similar o da alienação fiduciária, presidido pelo registrador de imóveis, os prazos também similares, né? E o procedimento do leilão, enfim, e até a regra do preço vil lá de 50%, enfim, tudo muito similar. Então, assim, talvez precisa ver se vai funcionar na prática, mas a tentativa foi essa. Posso, meus amigos? Meu querido Peguini, a palavra é tua, meu amigo. Assim, desculpe eu tomo professoral, não fique chateado comigo, tá? Mas de vez em quando a gente precisa olhar para o passado para ver o futuro, sabe? Eu gosto de ser um grande prático, mas de vez em quando a gente tem que pegar lá os clássicos, né? E assim, eu sempre tive muito claro para mim a diferença que Moreira Alves e o Ponto sempre fizeram de distinção entre alienação fiduciária e garantia dentro da medida do possível das suas respectivas categorias. Isso porque nós só tínhamos, antes até de certa forma, mais o Moreira Alves, a ideia dos bens móveis do que os bens imóveis, mas era a transferência da propriedade, né, Marco?
né, Marcos? E na hipoteca, o bem, em tese, sempre ficou em nome do devedor, e na alienação fiduciária sempre foi para o nome do credor, e o que isso, de certa forma, possibilitava outras estratégias de execução. Eu fico com um certo receio, Marcos, de a gente poder começar a confundir esses dois institutos por uma questão de eficiência na execução, sabe? Eu acho muito estranho, por exemplo, a gente poder utilizar. Não acho ruim, mas eu acho que é fazer um transformer muito grande na alienação fiduciária em garantia, a gente falar de uma alienação em segundo grau, quando você está dando em garantia algo que não pertence mais ao devedor e que, de certa forma, pertence ao credor fiduciante. Mas é uma questão de opção legislativa, sabe? Um outro ponto que é muito interessante, segundo o meu humilde ver, é a questão de que no passado nós tínhamos uma dificuldade muito grande de consolidação da propriedade pela via extrajudicial, porque o nosso sistema não estava preparado para isso, né? Nós não tínhamos assim, nós estávamos maturados, nós tínhamos uma maturidade possível nesse sentido. Então, quando a gente começa a pensar da retificação extrajudicial como uma forma de retificação de título, depois nós falamos da possibilidade da uso capião extrajudicial, me parece que extrajudicialmente a gente pode fazer uma consolidação da propriedade de forma extrajudicial que se consolida até com a própria alienação fiduciária. Mas na alienação fiduciária sempre foi muito tranquilo para mim, porque, de certa forma, você não estava pegando o que era dos outros, você pegava simplesmente, você consolidava o que já era seu por uma ficção jurídica. Agora, quando nós fazemos isso por trás da hipoteca, Marcos, veja se você concorda comigo, meu caro Mauro, a hipoteca começa a dar um coice, porque você, de certa forma, está consolidando extrajudicialmente ou transferindo propriedade de forma extrajudicial, sem intervenção do próprio Estado. E lembrem-se, né, a gente tem uma proteção diferente para a propriedade. Nada contra, é só uma questão de opção de categorias jurídicas que nós temos. Se a opção for essa virada de chave, para mim tudo bem. Já tem algumas viradas no passado, já, de consolidação da propriedade de hipoteca extrajudicial em situações específicas. Não tem problema nisso. Só não me engane lá nas leis lá do sistema financeiro, tem umas questões específicas nesse sentido. Mas eu acredito, meus caros, nós estamos dando uma virada de chave muito forte, e a virada de chave que nós vamos dar, Mauro, topograficamente vai ser péssima, porque nós temos uma coxa de retalhos nessas matérias. Eu acho que as matérias das garantias reais não é bem organizada na legislação. Imagina, você ter alienação fiduciária em garantia numa lei que não tem nada a ver com, assim, em tese, desculpa, mas não tem correlação nenhuma com a alienação fiduciária em garantia, e tentar fazer várias coxas de retalhos. Nós tivemos várias alterações. Nós já temos, né? Já temos dispositivos de alienação fiduciária em leis extravagantes. Em leis extravagantes. Com muita sorte você consegue encontrar, senão você passa por cima. Não, essa mesmo, da consolidação da hipoteca de forma extrajudicial numa lei de sistema. Mas são poucas as pessoas que sabem disso. E isso dificulta muito, né, a gente poder ter uma interpretação sadia desses institutos. Mas, meu caro, é assim que a gente vai fazendo, meus caros, assim que vem feito as alterações numa matéria importantíssima como essa. Então, assim, falar de uma MP para mexer num trem dessa magnitude, em que nós tínhamos categorias jurídicas bem distintas, não é uma crítica, assim, à forma do movimento como um todo. Assim, não é uma crítica ácida, mas é uma crítica verdadeira. Eu gostaria que isso fosse feito de uma forma mais sistêmica. Nós poderíamos fazer um projeto de lei para regularização das garantias, incluindo isso dentro do Código Civil, ou simplesmente falando no Código Civil que a matéria das garantias reais serão estabelecidas por lei esparsa, e a gente poder ter, de certa forma, uma ordem lógica desse tema, porque tem problemas de registro, tem problemas de acesso ao registro público e etc. e tal. Então, assim, eu gosto muito das categorias jurídicas, sabe? Assim, eu me apego a elas porque é o que eu gosto de dizer dentro de sala de aula para os meus alunos. O médico tem que saber a diferença entre o antibiótico e o anti-inflamatório. A gente tem que saber a diferença entre hipoteca e alienação fiduciária em garantia e receitá-las no momento adequado, né? E eu já passei vergonha também. Desculpa contar a história, mas quando eu estava com Covid lá, meus caros, eu estava com uma dor de garganta violenta, ô Mauro e Marcos, eu cheguei pro médico e falei assim, me dá uma bezetacil, porque eu não aguento mais essa dor de garganta. O médico olhou para minha cara, colocou um sorriso no canto de rosto e falou, filho, que parte que você está com vírus e não uma bactéria? Bezetacil serve para isso, não para aquilo. Então, assim, os debates que nós estamos tendo aqui, Mauro, e assim, esse é um ponto muito legal, é que já era um projeto de lei anterior, se não me engano é 899, nós já tínhamos batido fortemente na 899, em vários artigos individuais, melhorou um pouco, acho que a gente
já deu uma oxigenação e esses debates são importantes por conta desse sentido. E, assim, manter as categorias jurídicas, a gente precisa saber que um é direito real de garantia sobre coisa própria, direito real sobre garantia sobre coisa alheia, e que a efetividade das garantias são diferentes. Agora, se a opção é extrajudicializar para que, de certa forma, a gente tenha critérios de efetividade, eu confio na atividade para que seja realizada de forma extrajudicial. Eu confio. É isso que eu ia comentar, César. Eu acho que é muito mais essa opção legislativa que está sendo feita aqui. Acho que muito bem lembrado, né, a diferença da natureza jurídica dos dois direitos, né, da hipoteca. E, aliás, essa é uma outra vantagem da hipoteca, inclusive, por ser um direito real sobre coisa alheia, ela continua na propriedade e na posse do devedor, permitindo, inclusive, a livre disposição do bem. Inclusive, a lei, né, o Código Civil reprime qualquer tentativa do credor de estabelecer contratualmente a vedação para a transferência do imóvel, né? Ele pode, no máximo, estabelecer um vencimento antecipado da dívida, mas ele não pode vetar a alienação, né? A livre disposição, o que na alienação fiduciária não há por conta da propriedade que foi transferida ao credor em caráter fiduciário irresolúvel, né? Então, muito, muito bem lembrado, mas eu acho que essa diferença, ela continua, apesar da tecnicidade de estar colocando dentro da lei da alienação fiduciária, os institutos continuam tendo essa característica, né, diferente. E durante a Constituição e a vigência, apenas na fase de execução da garantia é que poderá haver, o procedimento passa a ser extrajudicial e não mais judicial, mas veja, como você falou, já existe, por exemplo, no âmbito do SFH, SFI, né, a possibilidade de você ter um leilão extrajudicial. Inclusive, a jurisprudência já reconheceu essa constitucionalidade do leilão extrajudicial. Então, o que nós estamos falando aqui, assim, o procedimento de discussão ele deixa de ser presidido por um juiz de direito e a asta pública deixa de ser no âmbito de um processo judicial com leiloeiro judicial e passa a ser um leilão extrajudicial e o procedimento presidido pelo oficial de registro de imóveis. Eu também acho que nessa tendência que a gente vem vivendo nos últimos anos, para não dizer décadas, de extrajudicialização de uma série de procedimentos. Tivemos um inventário, tivemos separação de divórcio, para a atividade, o judiciário delegando, né, para a atividade notarial e registral diversas competências, né, retificação diária, né, e execução da alienação fiduciária já há mais de 20 anos, e funcionou com excelência. No caso, se eu pegar empiricamente, né, e comparar com o que era a realidade da execução judicial da hipoteca no Brasil até o advento da lei, né, e assim a dificuldade que se tinha para executar no Poder Judiciário as hipotecas no Brasil, foi o que levou ao colapso da hipoteca. Assim, apesar de ser um instituto milenar e com essas vantagens, né, havia uma dificuldade tremenda no dia a dia, na realidade prática, no Poder Judiciário, de executar com agilidade, com eficiência, a garantia hipotecária. E aí, tanto que a alienação fiduciária pegou, né? Demorou um pouco no começo, então, mas pegou e substituiu amplamente, né? Hoje é residual o uso da hipoteca. Então, talvez essa tentativa de extrajudicializar o procedimento de discussão possa trazer de volta a hipoteca, mas o restante das críticas eu concordo. E só uma ressalva, acho que você mencionou MP, mas aqui existia uma ideia do grupo lá na época do estudo MK de propor, de positivar isso através de uma medida provisória. Até acho que isso acabou constando também, porque na época que o Mauro redigiu o livro dele, existia essa intenção. Mas acabou que no momento disso ser protocolizado, enfim, foi formalizado através de projeto de lei. Então, as matérias foram separadas, aquilo que foi para a MP, né, que acabou de ser convertida em lei 1085, e o resto ficou nesse PL aí, que é o 4188, que nós estamos discutindo hoje. Então, não é via medida provisória, é via projeto de lei, né, que eu acho que foi muito acertado. Até a outra, eu acho que deveria ter sido, na minha humilde opinião, também projeto de lei, não medida provisória. Porque você não mexe em questões estruturais de direito civil com medida provisória, né? Assim, não é a melhor técnica legislativa, sem dúvida nenhuma. E, Marcos, sem querer fugir, assim, perfeito, assim, acho que se fosse somente isso, a gente já tinha ganhado, já ganhamos a noite. Mas, assim, lá também é complicadíssimo, porque você tem consolidação da propriedade na aquisição de lotes de forma extrajudicial. É uma outra pancada do lado de lá, entendeu? Mas, assim, muito feliz, muito obrigado aí, vamos adiante.
que tem bastante coisa para a gente falar. Já ganha a noite. Só um detalhe, Mauro. A gente tem que lembrar, eu acho que é importante observar isso que o Marcos Prado comentou, sobre a hipoteca e as regras da hipoteca no Código Civil. Existem algumas exceções em relação à questão da alienação do imóvel hipotecado, Marcão, lá na Lei 4.380/64, que é o SFH, né? Então, a lei do SFH, ela sempre proibiu a alienação do bem hipotecado, né? Tendo em vista a questão do viés social do programa de financiamento. Então, essa era a ideia. Mas as pessoas, evidentemente, não se seguravam, né, pela lei e fizeram negócios informais. Os contratos de gaveta vieram a ser uma realidade. Algumas corregedorias no Brasil, salvo engano, Santa Catarina e Mato Grosso, autorizaram, inclusive, a averbação do contrato de gaveta. Inclusive isso, né? E para adicionar uma pimenta... Contrariando a lei. Contrariando a lei. Quando a lei é muito repressiva, assim, ou você gera informalidade, ou você gera regulamentação inferior que contraria... Você gera informalidade, a informalidade gera insegurança, a insegurança leva os problemas para o judiciário, né? Então você acaba não conseguindo reprimir. Por quê? Porque você não deixa portas abertas para a pessoa sair do negócio. Eu volto a criticar a alienação fiduciária por causa disso, né? Se você não deixa portas abertas, opções para a pessoa que contratou ela sair daquele negócio, porque nem sempre a gente está falando de um negócio de hoje, 30 anos, já estão querendo aí, já estão propondo que as dívidas passem a ser os financiamentos de 35 anos. Poxa vida, o cara contratou hoje, é uma realidade. Daqui 10 anos, a realidade da vida dele muda. E ele não pode sair desse negócio. Ele vai ter que morrer com esse negócio. Então, assim, são situações que eu critico. E a gente também tem que lembrar que a Lei 11.977 de 2009, que era a antiga lei lá do programa Minha Casa Minha Vida, tinha uma disposição, Marcão, por incrível que pareça, muito interessante. Eu nunca vi ninguém falar dessa disposição. Lá no artigo 26, parágrafo 26, parágrafo 6º. Sabe o que tinha lá, Peguini? Uma proibição de cessão de direitos, inclusive a outorga de procurações tendentes à alienação desses bens. Ou seja, eu quero fazer um contrato de gaveta de um imóvel do programa Minha Casa Minha Vida e quero fazer uma procuração em causa própria, ou um contratinho e uma procuração junto do contratinho. O tabelião que lavrou essa procuração, que não questionou a origem do bem, ele praticou um ato nulo, responsabilidade civil, né? Então, esse é um tema muito interessante para falar da hipoteca. Vamos lembrar que o Decreto-Lei 70/66, ele permitia a execução extrajudicial dos bens hipotecados. E a gente também tem que lembrar que o problema da hipoteca hoje, Marcão, e eu fico olhando assim, eu acho que os bancos se sentem muito chateados com a súmula 308 do STJ, né? Porque o sujeito vai lá, faz uma hipoteca, registra a hipoteca, querido Peguini, e essa hipoteca não tem oponibilidade erga omnes, né? Para os contratos nos quais o cliente, o consumidor, realizou o pagamento com recursos próprios. Então, essa garantia real, apesar de ser uma garantia real registrada, ela não vai ter essa oponibilidade. Então, ela se torna uma hipoteca ineficaz. E aí os bancos ficam, né, super preocupados. Aí os bancos vão lá, vamos propor alienação fiduciária? E aí como é que você vai viabilizar as alienações desses imóveis com o artigo 29? Né? Então, você começa a criar vários problemas. Então, assim, a gente tem que olhar também os interesses, né? Porque no Brasil, infelizmente, você sabe, Peguini, o Brasil você tem que falar o óbvio na lei, né? Se você deixar a critério hermenêutico para o sujeito
construir o raciocínio, é muito difícil. Então, no Brasil, você tem que ter uma lei tão clara, tão transparente, então, para dizer o óbvio. Aí, além disso, tem que ter uma norma da corregedoria quando se trata dessa questão notarial registral para ratificar o que está na lei, para copiar, porque senão ninguém acredita na lei. Né? Então, assim, a gente está vivendo um mundo muito complicado. Voltamos para o século XVIII, Peguini, né? Na escola dogmática do direito. Tem que estar escrito. Se não tiver escrito, querido, não vale. Né? Maurão, vamos lá. Vamos continuar. Então, na verdade, nós tivemos aí uma faixa bônus, né? Cuidamos da hipoteca em confronto com a alienação fiduciária, que não estava aqui no nosso programa, mas foi uma bela exposição. Só para lembrar uma coisa, nenhum de vocês contestou o fato de que está geograficamente mal colocado esse capítulo na 9.514, né? Deveria estar ou no Código Civil ou em outro. Verdade. E não justifica também dizer, porque hoje em dia nós estamos juntando tudo num mesmo texto legal, num balaio de gatos. Por quê? Porque nesse mesmo projeto de lei existem outros assuntos que estão classificados corretamente, né? Nos seus devidos campos. Tá? Então, é um erro aqui que, se puderem corrigir, seria interessante. E queria lembrar também, você falou da 11.977, da impossibilidade de venda, de cessão de direitos dos imóveis do programa Minha Casa Minha Vida. Tá? Aquela impossibilidade se referia exclusivamente à chamada faixa 1, que é aquela faixa onde você adquire um imóvel com 95% de subsídio, praticamente. Ou seja, praticamente de graça. O que ele pretendia impedir? Que você pegasse o imóvel com 95% de subsídio e vendesse a preço de mercado, fraudando todo o sistema. Não é? É evidente que nada disso funciona na prática, porque na prática as coisas são feitas por papel de pão, por contrato de gaveta, etc. Tá? Mas era por essa razão que havia essa vedação exclusivamente na faixa 1, que era a faixa de grandes subsídios. Então, vamos em frente. Vamos falar daquilo que eu considero que foram os destaques positivos da lei, tá? Ou do projeto de lei. O primeiro, a inclusão de dispositivos cuidando da alienação fiduciária de imóvel superveniente ou subsequente. Esse era um grande sonho, né, do mercado financeiro. Desde lá do início dos anos 2000, que o mercado financeiro já sonhava com essa possibilidade. Por quê? Eu até explico. Naquele momento, lá para o ano 2005, 2006, por aí, havia muito dinheiro em circulação. Tá? Havia muita possibilidade de crédito. E não havia possibilidade de utilizar esse dinheiro por falta de garantias. Por quê? Porque a alienação fiduciária estava, de alguma forma, ocupando todos os espaços. Né? Você tinha lá financiamentos de pequenos valores garantidos por grandes imóveis, por imóveis de valor incomensurável, de alto valor, e assim por diante. Então, já se pensou nessa possibilidade de fazer a alienação fiduciária subsequente ou superveniente. Nunca houve uma impossibilidade, nunca houve um impedimento para que isso fosse feito, na verdade. Tá? Sempre se entendeu que era possível, sim, dentro dos critérios da liberdade de contrato, de contratação. Tá? Inclusive, já havia ali um enunciado da Jornada de Direito Civil da Justiça Federal, que dizia explicitamente, em todas as letras, que era possível, sim, fazer e que era possível registrar. Tá? Os grandes contrariados com isso foram os registradores de imóveis. E com razão, eu penso. Por quê? Porque era uma situação
um tanto complexa, né? Divergente de tudo aquilo que nós aprendemos no direito real, né? De tudo aquilo que eles aprenderam no direito real, de tudo aquilo que eles aplicavam. Então, eles foram os grandes cerceadores do aproveitamento disso. Logo em seguida, nós tivemos a crise financeira mundial, o dinheiro desapareceu e, de alguma forma, passou-se a não falar mais desse assunto durante alguns anos, tendo voltado aí lá para o meados do século, da década passada. Muito bem. Então, o projeto de lei, ele traz aqui, olha, 7 parágrafos, incluídos no artigo 22, para tratar desse assunto, de uma forma muito sucinta, tá? E que, de alguma forma, resolve e facilita e possibilita, então, a aceitação dessa alienação fiduciária. O fato é, se você pegar os 7 parágrafos que foram incluídos, os 7 parágrafos foram extremamente mal escritos, tá? E eles são propensos a divergências e a interpretações que vão levar, provavelmente, mais combustível para a judicialização ou judicialização da alienação fiduciária. Então, vamos dar uma analisada nisso, que é bastante importante, né? Começa aqui o parágrafo 3º diz assim: a alienação fiduciária do imóvel já alienado fiduciariamente. Já começa por aí. Por que a alienação fiduciária de imóvel já alienado fiduciariamente? Por que já não tratá-lo pelo nome que ele vem sendo tratado há mais de 10 anos? Não é? Alienação fiduciária de bem imóvel superveniente ou subsequente, poderia mudar aqui o adjetivo, tá? Mas seria assim, seria muito mais fácil de entender. Quando realizada pelo mesmo fiduciante do primeiro negócio jurídico. Aqui, ou houve um erro e nós estamos falando do mesmo fiduciário, ou nós estamos falando de alguma coisa que já complica bem, né? Quando realizada pelo mesmo fiduciante do primeiro negócio jurídico, é possível fazer uma alienação fiduciária subsequente por um fiduciante subsequente também? Não é? Me parece que não. Tá? Então, eu não sei aqui se merece algum reparo aqui esse texto. Então, é admitido a registro desde a data de sua celebração e sua eficácia fica condicionada à aquisição do imóvel pelo fiduciante na forma prevista no artigo 25. Ou seja, exatamente como havia sido combinado lá nos anos 2000 e pouco. Né? Tá? Então, poderia ser contratado, poderia ser levado a registro, no entanto, a sua eficácia estaria condicionada a quê? Ao cancelamento da alienação fiduciária anterior, tá certo? Eu vou passar rapidamente pelos parágrafos aqui, depois a gente começa a discutir. A propriedade superveniente, o parágrafo 4º, a propriedade superveniente do imóvel alienado fiduciariamente, adquirida pelo fiduciante em decorrência da resolução de propriedade fiduciária, torna eficaz a transferência da propriedade fiduciária. Ou seja, uma vez cancelada a alienação fiduciária anterior, a subsequente torna-se eficaz. Tem um erro técnico aqui, né, que quando diz assim, adquirida pelo fiduciante, ela não será adquirida pelo fiduciante. É a questão de princípio da continuidade. Se já existe uma outra alienação fiduciária registrada, embora tenha eficácia, ela não será adquirida pelo fiduciante. Não haverá a aquisição e a constituição de nova alienação fiduciária. Haverá, sim, o cancelamento de uma e a eficácia de outra. Tá? Parágrafo 5º. Ou seja, Maurão, a gente vai ter uma questão aí, esse negócio jurídico superveniente terá aí uma cláusula suspensiva, né? Artigo 125 do Código Civil, é isso aí? É isso mesmo? Mais ou menos isso, é isso aí. E esse é o ponto da resistência do registro de imóveis, né? Esse é o ponto. Porque se o registro se destina a gerar uma eficácia erga omnes do direito real, e aquele negócio jurídico
está sob condição suspensiva, não está gerando efeito algum, como que ele acessa o folio real? A única entendimento é só para resguardar uma prioridade, né, em relação a outros negócios e a terceiros, o dia em que a alienação anterior tiver caído, né? Exatamente. A gente tem um exemplo disso, dessa situação, Marcão, na doação para Nascituro, né? Eu faço a doação para o Nascituro, e por que a doação não pode ser registrada? Né? Condição suspensiva. Se nascer com vida, ela se torna eficaz. Não nascendo com vida, evidentemente, cai por terra aí essa doação. Exato. Aí vem, parágrafo 5º. É facultado ao credor beneficiário da garantia subsequente, né, subrogar-se na propriedade fiduciária. Ora, eu costumo dizer o seguinte: é facultado ao credor fiduciário, beneficiário, e também a toda a torcida do Corinthians, toda a torcida do Flamengo, a quem quiser, né? Basta ir ao credor, pagar a dívida e subrogar-se no crédito, né? Adquirir aquele crédito. Parágrafo 6º. O inadimplemento de qualquer das obrigações garantidas... Esse aqui tem uma coisa que me preocupa. O inadimplemento de qualquer das obrigações garantidas pela propriedade fiduciária faculta ao credor declarar vencidas as demais obrigações de que for titular, garantidas pelo mesmo imóvel, inclusive quando a titularidade decorrer do disposto no artigo 31. Então, o que me preocupa aqui é o início aqui, ó. O inadimplemento de qualquer das obrigações garantidas pela propriedade fiduciária. Quais são as obrigações garantidas pela propriedade fiduciária? São aquelas relativas à alienação fiduciária vigente. Exato. Que está produzindo efeito, né? Não a superveniente, né? Exatamente. Essas não. Então, se houver, por exemplo, o inadimplemento de obrigações, das obrigações das alienações fiduciárias subsequentes, é possível utilizar esse parágrafo aqui? Me parece que não. Não é? É uma coisa a ser discutida aí com o tempo para a gente poder compreender bem o que significa isso. Bom, aí no parágrafo 7º veio um outro texto que parece que veio para corrigir isso que eu falei agora. Que diz assim: o disposto no parágrafo 6º aplica-se à hipótese prevista no parágrafo 3º. Então, por que já não corrigiu aqui o parágrafo 6º, em vez de fazer isso, né? Então, são dois parágrafos aqui que merecem ser um tanto estudados com maior profundidade, isso nós não vamos fazer agora, evidentemente. Parágrafo 8º. O instrumento constitutivo da alienação fiduciária, na forma do parágrafo 3º, deve conter cláusula com a previsão de que trata o parágrafo 6º. Ok. Na hipótese de um fiduciário optar por exercer a faculdade do parágrafo 6º, deverá informá-lo na intimação. Claro, vai fazer o vencimento antecipado, tem que informar na intimação, né? E parágrafo 10º e último. Independentemente do implemento da condição de que trata o parágrafo 4º, o credor garantido pela alienação fiduciária constituída na forma prevista no parágrafo 3º fica subrogado, desde a data de seu registro, no direito do fiduciante à percepção da importância que restar do produto eventual da venda na forma prevista no artigo 26A, 27 e 27A, observado o disposto no artigo 33H. Que ele diz assim: aqueles que são os titulares das alienações fiduciárias subsequentes, eles se subrogam no direito de receber o valor que sobejar numa eventual venda em leilão. Não é? Faltou dizer aqui que se subrogam até o limite dos créditos. Não é? Pelo que está escrito aqui, se subrogam no total do valor que sobejar, quando, na verdade, deveria estar limitado ao montante dos créditos. Bem, esses são os parágrafos que tratam desse assunto, da alienação fiduciária subsequente. Coloco aí para vocês, para que vocês façam aí as suas considerações
sobre a importância, né? Eu acho que a importância dessa alteração na Lei 9.514. Marcão, quer começar? Peguini já está aberto aí? Vamos lá. Por favor, César. Assim, o que me preocupa, Mauro, não é o direito. Primeira coisa que eu quero fazer, eu venho com essa história de citar Moreira Alves e tal, mas eu gosto de falar as coisas de uma forma muito simples, sabe, Mauro? E tem gente que acha difícil ler bula de remédio, sabe? É engraçado isso, né? Vejam como é complexa a análise dessa situação. Eu gosto de dizer, Marcos, quando há muita explicação é porque o réu tem pouco direito, né? E assim, tentar explicar algo que verdadeiramente é tão complexo dá trabalho, porque é essa construção que nós temos dessa possibilidade em segundo grau. Mas o que eu gosto, e a minha grande dificuldade desse elemento de você ter mais de uma alienação e ter uma subsequente, é a análise do crédito. A gente oferta muito mais dinheiro por trás do que vale o próprio bem, meu caro. Vai ser uma garantia que vai ser esvaziada, porque o bem não vai segurar o valor do crédito, finito ext, sabe? Eu gosto de ser um grande prático. Você vai ofertar o trem lá uma vez, você vai ofertar de novo, você vai falar o fator do crédito garantido, você vai ver que é 3 vezes o valor do objeto. Por quê? Porque o sistema de juros, mais uma vez, não seria a melhor forma de construção que nós temos. Agora, se a gente tivesse uma taxa de juros que, de certa forma, trabalha a questão em cima do próprio valor, maravilha. Então, o que acontece, Mauro? Você que é Marcos, você que trabalha com isso e pode me explicar melhor. Você vai lá, você vai buscar o crédito, você buscou o crédito, eles vão te emprestar o dinheiro no negócio de 35 anos. É claro que ele vai querer ser rentabilizado da forma correta. O valor vai extrapolar 2 ou 3 vezes o valor do bem. Aí você vai lá e mete um trem de segundo grau em cima. Aí eu pergunto, está garantindo o quê? Eu acho que aí tem um racional que é o seguinte: se for constituída no âmbito do sistema financeiro com a interveniência do nova IGG, lá, Central de Garantia, uma das atribuições da IGG que a gente discutiu ontem é justamente esse controle da disponibilidade de crédito vis-à-vis o valor do imóvel. Então, em tese, a central teria que fazer esse controle. Agora, a gente não pode esquecer que a alienação fiduciária ela é usada como garantia de qualquer tipo de crédito. Então, quando eu falei da regra do Código Civil que dispensa, que autoriza a livre alienação do imóvel hipotecado, eu estava falando de hipotecas privadas entre particulares, pessoas físicas ou jurídicas. Mas o que o Conágua lembrou muito bem, do âmbito do residencial, do sistema habitacional, existem regras específicas, né? Então, você citou agora 35 anos. 35 anos é o prazo máximo aí de financiamento residencial habitacional. Com certeza, em volume de contratos no mercado, é um maior número. Mas a gente trabalha, assim, não só... Né, então, quando a alienação fiduciária é utilizada numa relação entre empresas, numa relação entre particulares, num negócio privado, que não tem nada a ver com o sistema habitacional, talvez o racional seja diferente. Agora, eu vejo muito mais frequentemente dívidas no ambiente empresarial, dívidas sendo de valor muito superior ao valor do imóvel, tanto que normalmente são vários imóveis que são dados em garantia, além de outras garantias, aval, recebíveis, tudo em garantia da mesma dívida, porque o valor da dívida é muito maior, né? Essa presunção de que o valor do imóvel é superior ao valor da dívida, aliás, ela normalmente só funciona na aquisição residencial, né? Quando você sai desse mercado e vai para outros mercados, é o contrário. Então, você tem um ponto, né, da aplicabilidade disso. Agora, como o Mauro falou... Posso fazer só uma ressalva? Claro. Isso não é verdade. Isso se aplica a todas as operações bancárias, comerciais ou habitacionais, ou imobiliárias, não só habitacionais, ou imobiliárias, tá? Então, se aplica a grandes operações, inclusive, tá? E, quando é operação bancária, em geral, as garantias são sempre bastante superior, ou pelo menos razoavelmente superior, ao valor disponibilizado para crédito. Tá? Sem dúvida nenhuma, Mauro, mas não é um imóvel só. Né? Não é um imóvel só. Então, como a alienação fiduciária ela é vista do ponto de vista registral e de discussão de direito real do ponto de vista da matrícula, então é um imóvel. Então, se você pegar aquela matrícula individualmente,
muitas vezes ela não é suficiente para garantir aquela dívida. Na aquisição residencial, sim, porque eu estou adquirindo uma matrícula, mas numa operação, uma empresa que está tomando uma dívida, né, e está oferecendo a garantia para o banco, é claro que o banco vai exigir uma garantia superior ao valor da dívida, mas aí não é aquela única matrícula que tem esse valor superior, né, é o conjunto de matrículas mais as outras garantias que a empresa vai ter que prestar para o banco. E aí nós temos esse problema, porque essa questão do valor da matrícula em relação à dívida, ela é vista também da ótica da matrícula, né? Então, aí nós vamos cair na outra regra aqui do PL, que é a pluralidade de imóveis oferecidos em garantia da mesma dívida, né? Então, é complexo mesmo. Mas o que eu ia falar, só para concluir aqui a minha fala de comentar a superveniente, os artigos que o Mauro passou, é que, como o Mauro mencionou, né, é uma criação doutrinária já antiga. O professor Melim Chalub, aí, um dos autores da lei, é um dos grandes defensores dela há mais de 20 anos, não, mais de 10 anos, com certeza. Mas eu acho que, do ponto de vista prático, que, assim, eu, pelo menos como advogado aí, e operador do mercado, a gente encontra grande dificuldade em implementar hoje, é por conta da resistência registral. A maioria dos registros de imóveis, hoje, na capital de São Paulo, ainda tem registrador que não registra, né? Alguns registram, outros não. Agora, quando você vai para o interior do estado de São Paulo, fica mais difícil. Quando você vai para o interior de outras regiões do Brasil, fica impossível, né? O registrador não registra a alienação fiduciária superveniente, né? Sob esse argumento. E a maioria dos negócios jurídicos que tem condição suspensiva, você encontra grande dificuldade em registro de imóveis. Condição resolutiva, não sei, na prática, é mais fácil ele aceitar, né? Porque o negócio está produzindo efeito e pode deixar de produzir. Agora, quando a condição é suspensiva, normalmente é difícil. O Nágua lembrou bem aí da doação à Nascituro, mas é uma dificuldade de acessar o folho real. Então, eu acho que a lei, ela ajuda nesse sentido, porque, tendo previsão legal expressa, aí eu acho que o registrador não pode mais oferecer essa resistência, e ela passa a ter uma aplicabilidade prática. Então, também acho esquisito. Eu, pessoalmente, sempre também achei esquisito, né? Achava esquisito você falar de duplo grau de garantia que não é propriamente um duplo grau, né? Na verdade, o credor que aceita essa F superveniente, ele tem outros confortos, porque ela, de fato, não representa uma garantia, né? Se ela está condicionada à quitação da outra principal, é quase nada, né? É quase nada. Não é. Então, assim, é só para explorar. Por isso que talvez o PL fala do mesmo credor aqui, né, Mauro? E eu até estava pensando nas suas provocações. Talvez lá, quando a primeira crítica que você fez, que você falou que só pode ser da propriedade fiduciária. Então, assim, se tiver um vencimento da alienação fiduciária que está produzindo efeito, há um vencimento antecipado das outras supervenientes, mas o inverso não, né? Pela redação que está hoje, o inverso não. Exato. Outra crítica que você fez, e que eu fiquei pensando aqui também, eu vou me lembrar aqui, deixa eu pegar o texto aqui, eu vou me lembrar, eu já comento na sequência. Mas é isso, eu acho que Marcão, será que essa história da alienação fiduciária superveniente também não é uma forma de você acabar com aquela história dos aditamentos, né? Sem dúvida. Né, do aditamento, porque a gente está falando do mesmo credor. Então, o Maurão é o credor fiduciário, né? E aí é uma questão aí que eu queria perguntar para o Mauro. Tá certo aí essa história aí do fiduciante, Maurão? Porque o fiduciante é o titular do bem e o fiduciário é o credor, né? Tá certo essa história aí? Porque se o sujeito é o credor, Kiko Naga, alienei o meu imóvel. Meu imóvel vale 1 milhão. Alienei por 200 mil. Aí é um pensamento meio americano, né, Marcão? Nasceu o segundo filho, vai para a faculdade, aí o cara vai lá, vai uma outra hipoteca em cima da primeira, mas lá você muda o credor por conta da hipoteca. Aqui não. Então eu vou lá no mesmo credor. Maurão, olha, a gente tem a primeira dívida lá, mas eu queria pegar mais 200 mil contigo aí. Então, assim, será que não é um pensamento para evitar a discussão lá no registro de imóveis, Marcão, de um aditamento? E acabar com essa história, né?
Mas é aditamento, então é ato de averbação, não é ato de registro. Então, se eu falo que é uma garantia superveniente, uma segunda alienação fiduciária, aí eu não tenho mais o problema dessa discussão. É novo ato de registro, né? Novo instrumento, né? Será que não é isso? Me parece que não, viu, Kiko? Não? Me parece que é o aproveitamento mesmo da existência de garantia disponível, né? Ou seja, você tem lá um imóvel de 1 milhão que está garantindo um empréstimo de 200 mil e que esse empréstimo é feito por, vamos dizer, por 5, 6, 7 anos. Meus amigos e minhas amigas, não é? Boa noite. E o que acontece? Você vai ficar com aquele imóvel bloqueado para efeito de ser utilizado como garantia durante um bom tempo, durante 5, 6 anos, 10 anos, dependendo do contrato, tá? E o que era necessário fazer? Era liberar essa parte disponível da garantia para novos negócios, tá? Então, eu penso que esse, assim, agora... Acho que o Mauro caiu. A alienação fiduciária para corrigir o problema dos aditamentos. Não é? Porque hoje, você, para fazer uma extensão de alienação fiduciária, você tem que cancelar a alienação fiduciária e constituir uma nova garantia. Não é? O que vai, de alguma forma, inviabilizar o negócio pelo custo de tudo isso. Não é? Então, com a extensão, isso deixa de acontecer. Você, através de um instrumento de aditamento, provavelmente, você poderá fazer um novo negócio financeiro com a mesma garantia. É verdade, tem essa outra figura da extensão mesmo, Kiko Nago. Eu estava achando estava concordando com você que poderia ter essa aplicação, embora não fosse a intenção originária e principal, que eu concordo com o Mauro, é para aproveitar o saldo residual, mas tem essa outra. Agora, essa extensão, você acha que você vai falar também, é só para abertura de crédito rotativo, né, Mauro? Não é para qualquer dívida de qualquer natureza, né? Pois é, nós vamos falar dele, mas é isso aí. Infelizmente, ele foi colocado, esse sim que deveria estar na Lei 9.514, ele foi colocado lá na Lei da 13.476, se eu não me engano, que cuida do crédito rotativo. Ora, no crédito rotativo você não precisa de extensão. Você já tem um valor limite que você vai utilizando na medida da sua necessidade. A extensão você vai precisar onde? Na operação normal, onde você tem garantia disponível, mas não pode utilizar, porque para utilizar aquilo, você vai ter que fazer um novo contrato com uma nova alienação fiduciária. Tá? Então, ali me parece que está deslocado aquilo lá. Assim como a hipoteca está deslocada na 9.514, aquele lá está deslocado fora da 9.514. Tá? Mas aqui, eu acho que o importante aqui nesse nosso primeiro item aqui é que me parece que há uma unanimidade de que é importante isso. Tá? Importante para quem? Vamos deixar claro. Para o mercado financeiro, ok? E pode ser importante também, evidentemente, para o devedor, que está precisando de mais dinheiro e não tem outro bem para dar em garantia, não é? Eu concordo com essa segunda parte aí, principalmente na atividade empresarial, viu, Marcos? Eu acho que é um flanco importante para o empresariado você poder fazer esse movimento. Eu também sempre fui a favor aí da hipoteca, do fracionamento automático da hipoteca. Lembra daquele problema que você dá hipoteca 10 imóveis, se você não quita tudo, os 10 continuam devendo? Eu sempre achei isso de uma irracionalidade também. E por isso que eu até concordo com a possibilidade. Se há uma diminuição econômica do valor da alienação, por que sobre o que não tiver diferença não poder ofertar com uma garantia? Seria até o contraponto do que eu sempre já disse, entendeu, Marcos? Então, nesse caso, eu concordo firme. O sistema financeiro é uma outra história, da habitação é uma outra história de fato. Você está corretíssimo, meu amigo. Vamos lá, Maurão. Vamos continuar aí. Queria também... Eu tenho essa discussão com o Marcos Paulo há muito tempo, mas... o fato de serem muitos imóveis não inviabiliza o fato de que você vai ter uma redução do crédito em relação à garantia na medida em que houverem pagamentos.
certo? E você vai ter garantia disponível, mesmo que sejam muitos imóveis. Aí, no caso, você pode fazer o quê? Fazer uma nova alienação fiduciária sobre alguns imóveis, ou pode separar algum, desalienar, para constituir novas alienações fiduciárias. Mas o esquema é mais ou menos o mesmo, não muda muita coisa, não. E na sua ideia, né, Mauro, que a gente conversa, o ideal seria que o contrato atribuísse a cada matrícula que está garantindo a mesma dívida uma fração ideal daquela dívida, né? Eu acho que se você não faz isso, você está sendo louco, não é? Na verdade, você trabalha com contratos que serão adimplidos. Essa é a grande diferença, não é? Você trabalha com negócios que serão cumpridos, adimplidos e liquidados, não é? A garantia é um mero fator operacional, tá? Inclusive para atender às exigências do sistema financeiro nacional, do Banco Central, tá certo? Então, para você não faz grande diferença isso. Agora, no mundo real, aqui mais para baixo, faz grande diferença, porque a garantia ela pode vir a ser exigida a qualquer tempo, se houver inadimplemento, e inadimplemento, embora pequeno, pode existir. Tá? Bom, continuando aqui, ó, o artigo 24 ele é alterado, mas alterações de natureza meramente de acertos do texto, né? Depois do artigo 25, eu queria chamar a atenção para o parágrafo 1º, onde há uma alteração aqui também de ajuste de texto, onde era devedor ou fiduciante, foi alterado para devedor, e, se for o caso, ao terceiro fiduciante. Maurão, deixa eu ler o artigo 25 aí eu leio o parágrafo do que é e do que vai ser, do que se propõe. Artigo 25. Mas aqui é uma coisa... Você acha coisa besta? O artigo 25 fala do adimplemento da dívida, né? Sim. Aí ele fala da extinção da alienação fiduciária pelo adimplemento da dívida. Aí o parágrafo 1º, a proposta é, no prazo de 30 dias, contado da data da liquidação, o fiduciário fornecerá o termo de quitação ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, né? Isso. Aqui é o seguinte, eu há muito tempo já, desde os anos do começo dos anos 2000, eu venho dizendo isso, e eu dizia sozinho naquela época, a lei está errada, isso está errado. Ou é devedor ou é fiduciante. Não pode ser devedor ou fiduciante. Né? Eu venho insistindo nisso. De uns anos para cá, eu falando com o Melinho acabou aceitando isso. Falou, não, está errado mesmo, vamos corrigir isso quando for possível e tal. Tá. Só que eles corrigiram agora, mas eles fizeram daquela forma que a gente faz nos textos de Word, né? Localizar devedor ou fiduciante e trocar por devedor, se for o caso, terceiro fiduciante. Aí trocaram tudo, na lei inteira. Só que nós vamos ver mais para frente que, em alguns casos, criou um grande problema, porque saiu tudo do foco. O artigo saiu do foco. Esse é um deles, né? Então, no prazo de 30 dias, contada a data da liquidação da dívida, o fiduciário fornecerá o termo de quitação ao devedor e, se for ao caso, ao terceiro fiduciante. Ora, o termo de quitação é termo de quitação da dívida. Você entrega ou ao devedor ou ao fiduciante, aquele que solicitar. Neste caso aqui, você já começa a complicar, porque você já coloca dois interessados, não é? E você tem que entregar para os dois. No parágrafo 1º, a coisa já complica. Ó. O não fornecimento do termo de quitação no prazo, acarretará multa ao fiduciário, equivalente a 0,5% ao mês da fração, como sempre foi, né? Sobre o valor do contrato, que se reverterá em favor daquele a quem o termo não tiver sido disponibilizado no referido prazo. Certo? Então, se eu deixar de entregar ao devedor, eu estou sujeito à multa, ainda que eu tenha entregue ao fiduciante.
Se eu entreguei ao fiduciante, eu estou sujeito à multa, ainda que a ele eu tenha entregue, mas não entreguei ao devedor. Isso devedor. aí, Então, esses bancos têm que entregar para todo mundo mesmo, pô. Tem que onerar os bancos aí, pô. O banco tem que ter mais obrigação mesmo. Pois é, mas por que é isso aqui? Pelo localizar, alterar, não é? Então, mudaram uma coisa que estava absolutamente tranquila, ninguém nunca se preocupou com isso, nunca houve nenhum Sim, problema. até porque a lei original falava fiduciante, né? Falava fiduciante, no sentido do sujeito que era o devedor ali, o titular do bem, que vai... Ele queria levar o termo ao registro de imóveis para baixar a alienação fiduciária. Isso. Muito bem. O segundo item nosso Só aqui... lembrar, Mauro, que a extinção da alienação fiduciária se deu com adimplemento, né? E não com a averbação da baixa da alienação fiduciária. Isso é muito importante, né? Claro. A averbação do termo de quitação, ele tem efeito declaratório e não constitutivo, né? Exatamente. É isso. Eu acho que eu concordo com a crítica do Mauro sobre a redação, mas acho que a intenção aqui muito foi também trazer para a lei a situação de um terceiro garantidor de uma dívida do devedor, né? Porque a lei só tinha a hipótese da aquisição da casa própria, em que o devedor é o garantidor, né? Ele é o devedor da dívida e ele está dando o imóvel em garantia, mas como a alienação fiduciária passou a ser utilizado também para a hipótese em que eu dou o meu imóvel em garantia de uma dívida do Mauro e vice-versa, isso não estava... E aí eles tentaram, na redação, em vários dispositivos, trazer essa situação, até porque tinha uma jurisprudência também, a gente não pode esquecer disso. Por exemplo, em questão de crédito concursal em RJ e falência, né? Criou-se uma jurisprudência que, quando a alienação fiduciária teria sido constituída por um terceiro em garantia do recuperando ou do falido, não é crédito extraconcursal. E aí isso representa um risco importante, né, para quem usa alienação fiduciária pensando em não ter o crédito habilitado ali como crédito concursal, concorrendo com outros credores. Então, acho que essa distinção que se buscou, mas talvez com alguns pecados na redação aqui mesmo. Eu só quero lembrar para você, por exemplo, nos seus negócios, se você tiver 20 ou 30 imóveis de diferentes empresas garantindo uma única operação, você vai ter que emitir termos de quitação para cada um desses fiduciantes, não é? Muito bem. O segundo seria, então, a extensão da alienação fiduciária de bem imóvel a novas contratações de crédito, tá? Esse é o segundo item que eu considerei favorável na lei, né? Então, o que significa isso? Qual que é o dispositivo, Maurão? Vamos ver, já vou dizer já. Eles sobem aqui quando a gente procura, eles sobem. Mas, vamos ver, o Marcos Paulo está aí acompanhando, ele pode ver isso aí para ver qual é o... Qual que é? Qual que é o assunto? Quer que eu compartilhe aqui o texto da lei? É a extensão. A extensão é lá na frente. É lá na frente, né, Mauro? É no final. Deixa eu ver se eu não tenho. Peraí. Vou procurar aqui. Ela está fora. Ela está fora da lei. Ela está lá no 13... Na lei 13.000. Extensão. Está aqui na mão. Artigo 18, né? É. Quer que eu compartilhe aqui? Não precisa. Pode compartilhar. É bom, né? É sempre bom a gente mostrar para o pessoal. Então, o projeto de lei, ele inclui, na lei 13.465, né?
Na 13.476. Qual que é o na artigo, verdade, Mauro? Que eu perdi aqui. é o Peraí. 18. 18. Não, não é o 18, não. Eu estou com tanto papel na mão aqui que eu estou meio perdido, tá? Mas é o seguinte, ó. Vamos lá, enquanto você procura. O projeto de lei, ele inclui na lei 13.476 de 2017, tá? Que é uma lei extravagante, que também cuida da alienação fiduciária, especificamente das operações de crédito rotativo, tá? Ou da abertura de limite de crédito, ok? Deve estar lá no fim, nas alterações das leis. Passamos aqui. Vou achar. 13.000, permitindo acrescentar na empenhorabilidade, a lei 13.476, permitindo a extensão. Deixa eu ver. A extensão. Acho que é o artigo 9º. Aí, Achei bom, esse aqui, ó. 9B, ó. isso. Tem o 9A também. 9A. Tá aqui, ó. Aí, 9A. Artigo 9º. Aí vem o 9A. Isso. Então, o artigo 9º, se você voltar lá no artigo 9º, nós vamos ver que ele cuida, não é? Das operações constituídas no instrumento de limite de crédito, ok? Ou são operações específicas, operações bancárias específicas, tá? Abertura de limite de crédito. Então, o PL 4.181 trouxe a esse artigo alguns artigos, incluiu alguns outros artigos, o 9A, o 9B, o 9C e o 9D. Né? O que, para mim, já parece estar, de alguma forma, deslocado. Tá? Por quê? Porque, da forma como ele foi colocado na Lei 13.476 e na sequência do artigo 9º, dá a impressão também que toda essa extensão só se aplicaria aos contratos de operação de limite de crédito, o que seria jogar uma bela ideia pela janela, não é? Por quê? Na operação de limite de crédito, ele nem seria necessário, porque quando você faz uma operação de limite de crédito, você faz uma operação por um valor X, vamos dizer, 10 bilhões de reais, garantido por um imóvel que vale 12 milhões, ou por vários imóveis, sei lá, tá? E esses 10 milhões serão utilizados na medida da necessidade do seu cliente, do seu devedor, tá certo? Então, não é necessário extensão. A extensão é extensão apenas de crédito, não é extensão de garantia, tá? Então, a extensão da garantia somente ocorrerá efetivamente nas outras operações, nas operações em que a garantia foi conferida em função de um determinado crédito. Tá? Muito bem. Então, diz lá o artigo 9º. Ô, Mauro, a grosso modo, a extensão significa incluir novas dívidas na mesma garantia fiduciária, certo? Isso, exatamente. Perfeito. Exatamente. Tá? Mantendo as suas condições extrínsecas, né? Ou seja, mantendo o mesmo prazo de vencimento e mantendo o mesmo valor original. Tá? Porque se você mudar qualquer desses itens, você vai ter que cancelar a alienação e constituir outra. Tá certo?
Então, diz lá, fica permitida a extensão da alienação fiduciária de coisa imóvel, pela qual a propriedade fiduciária já constituída possa ser utilizada como garantia de operações de crédito novas e autônomas de qualquer natureza, desde que as operações sejam contratadas com o credor titular da propriedade fiduciária. Claro, não é? São novos créditos dentro da mesma alienação fiduciária, portanto, tem que ser através do mesmo credor. Tá? E não existe obrigação, isso aqui é evidente, né? A extensão da alienação fiduciária somente pode ser contratada no sistema financeiro nacional e nas operações com empresas simples de crédito. Aqui tem outra coisa que eu queria discutir também. No projeto original, era Sistema Financeiro Nacional, ponto. Ok? Operações dentro do Sistema Financeiro Nacional. Agora incluíram e nas operações com empresas simples de crédito, que são empresas financeiras, entre aspas, não integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Fintechs, né? Fintechs. Não são somente as fintechs, mas são também as fintechs. Uhum. Muito bem. Então, se nós podemos fazer com essas empresas não integrantes do Sistema Financeiro Nacional, por que não podemos fazer em qualquer operação? Essa coisa que eu não entendi, essa limitação desnecessária, é que eu não entendi. Eu entendia quando ele estava limitado ao Sistema Financeiro Nacional. Ok, então é só dentro do âmbito da fiscalização do Banco Central. Se saiu desse âmbito, então poderia alargar e permitir isso em qualquer outra alienação fiduciária, mesmo entre pessoas não vinculadas ao mercado financeiro. Tá? Muito bem. Então, essa é a ideia. Aí vem os artigos 9B, 9C, 9D, que, de alguma forma, regularizam, né? Regulamentam essa operação. Tá? Nós não vamos chegar nesses detalhes aqui, porque nós não vamos ter tempo para isso. Mas o importante aqui é a gente discutir, se for o caso, e concordar, se for o caso também, que é uma mudança bastante favorável. Não é? Uma mudança que permite também, da mesma forma que nós falamos lá na alienação fiduciária subsequente, permite também o aproveitamento do crédito, da garantia que está bloqueada em função da alienação fiduciária constituída. Tá? Então, coloco aí para que vocês possam discutir. Posso colocar aí. Marcos, você que é especialista, vou deixar você falar amplamente. Uma alteração necessária pela ideia do princípio da legalidade da atividade notarial e registral, para não haver dúvidas do ingresso dessas extensões. Para mim é a única consideração. Pode ser, tem os problemas aí, mas acredito, Marcão, que você tem aí muito mais manejo desse tema do que eu. Não, eu acho que o Mauro tocou nos principais. Acho que, assim, por que só no âmbito do contrato de abertura de crédito? Acho que é uma indagação importante. Também acho que é em benefício do sistema. Lembrar que a premissa básica desse projeto é aumentar a oferta de crédito no mercado, né? Então, tudo vem nesse sentido. A diferença dela com a superveniente é que a superveniente é uma nova garantia, né? Aqui é a mesma garantia, aqui é um novo crédito, né? Incorporado na mesma garantia. Essa é a diferença da recarregável. Tem a mesma questão, o quanto que ela pode ser recarregável? Há que se ter um controle disso, mas aí a própria instituição financeira que concedeu o crédito é que vai ter que fazer o controle, né? Aqui nós não estamos no âmbito do IGG necessariamente, então é a própria instituição. Respeitadas essas condições gerais, acho que também essa questão do registro, isso de uma maneira geral, né? Ontem a gente ainda discutia lá, lembra, César, a questão da transferência, quando se houvesse um problema com a central de garantia, como que transferiria a instituição financeira? A lei ela não entra em aspectos registrais, né? Na maioria das vezes aqui. E isso com certeza vai causar dúvida na implementação, as corregedorias, se for aprovado do jeito que está,
vai ter que ter normatização de corregedoria para orientação aí dos atos registrais decorrentes da lei em várias operações aqui, em vários aspectos. E acho que você tem razão aqui, também aqui na recarregável, não tem um detalhamento e uma preocupação de como isso vai ser tratado no registro de imóveis. E só um exemplo, Marcos, para a gente poder tentar clarear a mente das pessoas. Uma pessoa que fez a alienação fiduciária para poder adquirir o imóvel, baixou ela de forma significativa, está precisando de dinheiro, vai lá e quer fazer o home equity, por exemplo. Eu acho que é um bom exemplo aí nesse vamos dizer assim, de recarregar essa garantia. Então, o cara está passando por dificuldade, ele quer refinanciar, ele está praticamente no final da alienação, porque o imóvel não está quitado, ele bate no mesmo credor e fala, olha, agora eu quero um home equity aqui, porque eu estou precisando do valor XYZ, eles vão lá e simplesmente fazem um aditivo, não vamos dizer bem um aditivo, mas vão fazer uma extensão nova. Eu não sei se você acha um exemplo feliz, mas eu pensei nesse. É o mais feliz. Eu acho que foi, inclusive, eu já vi um dos autores do projeto comentando a lei, e acho que aqui foi a preocupação do home equity mesmo, de fazer. E aí funciona bem para a pessoa física, né? Porque ela pagou, o financiamento era de 30 anos, ela pagou 15, e ela está precisando de dinheiro, né? Às vezes já está em outra etapa da vida. É uma forma dela levantar o dinheiro em cima do mesmo imóvel e da mesma garantia, né? Rapidamente. E aí tem aquele efeito que o Nagua lembrou muito bem, de não ter que desconstituir a garantia para constituir de novo, porque às vezes a pessoa está num outro momento, tem outras dívidas, tal, não tem o mesmo crédito que teria 15 anos atrás, né? Então ela faz só recarrega e é muito mais fácil, né? Mas acho que a lei poderia ter entrado nesse detalhe, né? De que, sei lá, um mero ato de averbação, talvez, essa recarga, né? Porque como é só financeiro, né? Eu não estou alterando o direito real, acho que poderia ser um mero ato de averbação. Marcão, primeiro, o que é o Home Act, que vocês comentaram aí, Cezinha? É importante vocês conceituarem, definirem essa figura. E outro ponto e se houver aí uma averbação de indisponibilidade do, do devedor aí? Seria um óbice a essa extensão? Eu posso dar só uma... Por favor, vai lá. Se houver uma indisponibilidade, eu acho que, na verdade, será um óbice à concessão do crédito. Não é? E não ao registro da eventual... Mas muitas vezes ele precisa do crédito para poder resolver a vida e poder solucionar a indisponibilidade. Aí ele vai ter que negociar com o credor, certo? Ele vai ter que convencer o credor de fazer essa operação. Mas se houver algum tipo de restrição na matrícula, evidentemente haverá um óbice para a concessão do crédito. Já nem se fala mais na extensão. Agora, com relação à extensão, eu queria falar duas coisas. Só para não esquecer, tá? Depois a gente volta ao que a gente está falando. Uma, se o legislador quiser, para melhorar essa redação, eu sugiro que ele leia o nosso livro da OAB, né? Que foi da nossa Comissão de Direito Registral e Notarial da OAB. Tá? O nosso primeiro livro, que tem 4 ou 5 artigos sobre esse tema, inclusive dando soluções para algum dos problemas relativos à operacionalização dessa extensão, que na época a gente falava em aditivos, né? Em contratos aditivos, tá? Mas que é a mesma coisa. O Home Equity... Para quem não sabe qual que é o livro que o Mauro está se referindo, é esse livro aqui, Alienação Fiduciária, uma comemoração aos 20 anos, coordenado pelo Mauro, e eu entrei aqui na coordenação só de alegre, né? Não fiz nada. Quem fez tudo foi o Mauro. Pela editorial Lepanto. 20 anos da lei, aspectos polêmicos, né, Maurão? Isso. Tem artigo de profissionais aí de grande qualidade sobre esse tema especificamente, tá? A questão do Home Equity, ele foi falado aí, mas não é bem o caso, não. Por quê? Porque a extensão será muito aplicada aos contratos de Home Equity. Ok? Por quê? Porque os contratos de Home Equity, normalmente,
eles são feitos por 50%, 40% do valor do imóvel. A gente não pode esquecer que o crédito é concedido não com relação ao valor do imóvel, e sim com relação à capacidade financeira, à capacidade de pagamento do credor, do devedor. Tá? Então, é muito comum que um devedor tenha um imóvel de 2 milhões, mas que a capacidade financeira dele seja muito pequena, ou, às vezes, até a capacidade comprovada. Ele pode ter outras rendas lá que não comprova, mas a comprovada é pequena. Então, apesar de dar um imóvel de 2 milhões de garantia, o crédito dele estará restrito a 250 a 300 mil reais. Né? Então, nós ficamos com essa defasagem de 250 a 300 mil para 2 milhões. Então, na medida em que ele vai pagando essa dívida e na medida em que a capacidade financeira dele vai melhorando, ele pode ir tomando outros empréstimos garantidos pela mesma alienação fiduciária. Tá? Nesse caso, sim. Agora, numa operação comum já existente, não dá para agregar um home equity, né? Por quê? Porque o home equity é exatamente dar o imóvel em garantia da dívida. Tá? Então, ele tem que ser a primeira operação aí no caso. Ok? Então, Mauro, mas vamos lá, então, assim, para diferenciar, né, assim, para ficar claro para todo mundo. A operação da casa própria, né, em que a pessoa ainda não tem o bem, ela quer adquirir o imóvel e, simultaneamente, ela oferece o imóvel em alienação fiduciária em garantia para tomar o financiamento, é uma operação, né? O home equity, qual é a diferença para o home equity? A pessoa já tem o imóvel e está precisando de dinheiro, está precisando de crédito. Então, ao invés dela tomar... Isso. Ao invés de ela tomar um empréstimo no banco sem garantia e pagar uma taxa de juros muito alta, até porque talvez ela nem tenha crédito para isso, ela oferece o imóvel em garantia, que ela já tem, e aí ela consegue taxa de juros menores e ela consegue levantar um recurso que ela está precisando para qualquer atividade que for. Mas veja, eu entendi o ponto que você colocou, mas acho que o exemplo que o César deu permanece válido. A pessoa fez um financiamento de aquisição da casa própria há 15 anos, 10 anos, 20 anos atrás, né? Ainda que ela tenha a origem da operação seja uma aquisição dentro do sistema habitacional, naquele momento ela tem um imóvel, ela tem uma alienação constituída lá e ela precisa tomar mais dinheiro. Se o banco entender que o saldo devedor à época comporta ela recarregar aquela mesma alienação, ela poderá usar também esse instituto da F recarregável e da extensão da alienação fiduciária. Não te parece? Mesmo que é um empréstimo qualquer. Sim. É um empréstimo qualquer, porque a garantia já está lá. Né? A garantia já está lá. Você tem, sim, a Agora, garantia já está lá. Você me chamou a atenção para um ponto aí que não está esclarecido, mas que em algum momento terá que ser esclarecido, que é o seguinte. A questão da extensão da alienação fiduciária, por exemplo, no imóvel do crédito habitacional. Por quê? Porque o crédito habitacional ele trabalha com dinheiro carimbado, não é? Destinado, com destinação definida, tá? E ele tem uma taxa de juros bem reduzida em relação às operações em geral. Certo? Então, eu não sei se vai ser possível fazer a extensão dentro dos contratos habitacionais. Até o Home Equity, por exemplo, ele, apesar de envolver garantia imóvel, ele é um crédito comercial. Tá? Ele não é um crédito com juros subsidiados ou com juros reduzidos. Não é? Tem aquela redução natural do fato de ter uma garantia real. Tá? Mas ele não tem... Acho que o Mauro travou. Tá? Então, essas coisas todas vão ter que ser enfrentadas aí no momento que isso entrar em vigor. Até porque se a sua crítica que só se aplica, né, à abertura de crédito rotativo, na verdade essa nossa discussão vai, né,
Não vai ter, exatamente. mas aí fica sem sentido mesmo. Exatamente. Tá? Bom, vamos... Maurão, só para te alertar, já são 8h36, tá? O nosso Então horário vamos aí falar... Nós não vamos estourou. falar hoje das coisas negativas, tá? Vamos fechar com a última coisa benéfica que traz, coisa positiva que traz esse PL, e que também é uma coisa de rápida exposição, que é o quê? O procedimento específico de intimação na obrigação garantida por 2 ou mais imóveis. Hoje, como é que funciona? Se você faz uma operação com 2 ou 3 imóveis em garantia, no momento da intimação para a purgação de mora, você tem que requerer aos 3 registradores, ou ainda que seja o mesmo registrador, você tem que requerer 3 vezes a intimação. Ou seja, será feita uma intimação para cada alienação fiduciária. Lembrando que, apesar de garantir o mesmo crédito, quando se trata de vários imóveis, são várias alienações fiduciárias, não é? Cada imóvel tem a sua alienação fiduciária. Então, você teria que fazer 3 intimações. Ora, na medida em que você consegue intimar uma vez o devedor, você nunca mais vai encontrá-lo para intimar as 2 seguintes, o que vai atrasar em muito o procedimento de execução extrajudicial, tá? Então, há muito tempo que a gente vem discutindo essa questão. Nós fizemos até uma apresentação, viu, Kikurago? Não sei se você lembra, lá na ESA, não é? Uma apresentação para a TV ESA, se eu não me engano, sobre esse assunto. Sim. E publicamos também um artigo na revista científica da Escola Superior de Advocacia. E também consta nesse livro aqui, que a gente também tratou no Congresso. Sim, né? também Isso é tem. importante. Tá? Então, com as alterações do PL, o que vai acontecer? Você vai poder escolher um dos imóveis. E, através dessa intimação, você fará a intimação para todas as alienações fiduciárias. Sim. Tá? É uma simplificação brutal. E nesse caso específico, eu acho que não há nenhum prejuízo para o devedor. Por quê? Porque o devedor, uma vez intimado da existência da dívida, do inadimplemento e da necessidade de purgar, ora, ele vai e purga, não vai dizer, mas eu não fui intimado nas demais. É uma questão de boa-fé, né, Maurão? É uma Hã? questão de boa-fé, é uma questão de boa-fé. Tudo de boa-fé, exatamente. Marcão, se puder fechar parar de compartilhar, para a gente abrir a tela para nós aqui, para a gente olhar vocês aí. Aí. Então, esse é o terceiro ponto que eu considero benéfico no PL, tá? Que são os grandes temas também, não é? Sim, Tudo sim, que a gente sim. for falar aqui de negativo agora são os temas periféricos, tá? Então, o que é importante são esses 3 temas. A criação da alienação fiduciária subsequente, a possibilidade de extensão da alienação fiduciária para outros créditos e essa mudança no procedimento de execução extrajudicial. Tá? Então, quem quiser comentar essa questão aí do procedimento de intimação, por favor. Marcão, quer comentar? Eu também acho que é muito positivo, vai ajudar bastante. Uma dúvida que eu fiquei, Mauro, uma vez escolhido, vamos supor, são 3 registradores de imóveis em circunscrições imobiliárias diferentes. O credor vai lá, escolhe um deles e faz a intimação por ele. Os outros oficiais vão ser intimados de alguma maneira que começou um procedimento de discussão num outro cartório, numa outra circunscrição? Quem vai fazer essa comunicação? É o oficial que fez a intimação do devedor? Então, eu apontei a ausência de detalhamento desse procedimento como uma coisa negativa. Vai, pelo menos, anotar na matrícula a existência da intimação. Para quê?
se for emitida uma certidão, não é, sobre aquele imóvel, vai dizer ele está alienado e sobre ele já existe um procedimento de execução extrajudicial. Então, isso tem que ser para todos. Tá? Se você pegar o meu artigo que eu publiquei, já faz uns 5 ou 6 anos, coisa já antiga, lá na revista da ESA, lá eu tenho até um projeto de lei, né, que nós íamos, alguém nos pediu, né? Alguém da OAB nos pediu, nós desenvolvemos e depois, não sei, não deu em nada. Mas tem até um projeto de lei que tem todo esse detalhamento, até exageradamente, tá? Como vai ser, como o oficial de registro vai ser informado, o que ele deve fazer com aquilo, não é? Como é que se vai fechar todo esse procedimento. Está muito bom ali, muito bem explicado. Mas tem que ter, não tem como fugir. De fato, a lei pecou nesse detalhamento dos procedimentos registrais, né? A gente está claro isso. Até porque, se não houver a purga da mora pelo devedor e o credor fiduciário pagar o ITBI de cada um dos imóveis e resolver requerer a consolidação perante todos os oficiais envolvidos, aqueles que não participaram da etapa da intimação, se não houver nenhuma notícia, ele nem vai tomar conhecimento, ele vai receber o requerimento, como é que ele consolida a propriedade, né? Aí que tá. Né? É aquela crítica, Marcão, que a gente fazia em relação à abertura de matrícula e a não remissão nos assentos anteriores e nas circunscrições anteriores do imóvel. Essa foi uma crítica que a gente fez durante anos, que agora, né, está inserida lá na Lei 6.015 de 73, lá no artigo 69, parágrafo 1º, que foi revogado pela MP e voltou agora na lei, né? Na conversão da lei ele voltou. Então lá está uma ordem expressa de que é evidente, a aberta a matrícula, o oficial ele tem que comunicar o anterior. Mesmo raciocínio deve seguir na execução da alienação fiduciária de múltiplos imóveis. O registrador que vai presidir a execução, ele teria o dever, né, de fazer essa comunicação aos demais oficiais de registro para que fizesse as remissões necessárias. Ou seja, no próprio assento registral da alienação fiduciária já deve estar previsto, né, já deve estar declarado os imóveis que compõem a garantia da dívida, né? Então são 4 imóveis. Tem lá, olha, registra-se pelo instrumento particular, informa-se também que compõem a garantia os imóveis das matrículas tais dos oficiais de tal lugar, de tal lugar, de tal lugar, de estado tal, né? Porque às vezes pode ter em outro estado, né? Sim. E assim por diante. Então eu acho que é um raciocínio muito lógico, né? Então, exatamente. Esse parágrafo 1º, do 169, ele é óbvio. Então, mais uma vez, Peguini, a gente tem que ter uma lei para falar o óbvio. Por quê? Porque o princípio da unitariedade matricial já determinava essa obrigação, né, ao oficial de registro. Só pode ter uma matrícula para cada imóvel. Então, o cara da circunscrição anterior tem uma matrícula ou uma transcrição. Aí eu abro uma matrícula aqui, na outra circunscrição. Se o oficial daqui não comunica o anterior, ele viola a unitariedade matricial, né? Sempre violou e sempre produziu problemas. E aí a gente tem que conviver com essas questões aí. Mas que bom que isso veio na lei para facilitar essa discussão que o Mauro já levantava há anos atrás. Então, é isso. Ó. Nós não discutimos as questões negativas, tá? Talvez a gente possa até fazer, mais para frente, mais um desses encontros. Sim. Para discutir, principalmente, a questão do pagamento do eventual saldo devedor remanescente. Isso é a ideia do Marcão, né? A expansão para todas as operações, exceto crédito imobiliário, crédito habitacional, que é diferente de crédito imobiliário, tá? Exceto crédito habitacional. A questão da venda do imóvel pelo preço vil.
tá? Pelo limite, né? O limite fixado na lei. Tá? Ontem eu acho que eu não deixei muito claro, não é que eu seja contra a observância do limite. Eu sou contra que você diminua, que você já oferte o imóvel em leilão pelo valor do limite. Essa foi a alteração que eu contestei ontem. Tá? É evidente, se não vendeu lá pelo valor da dívida, né, que é o segundo patamar, não vendeu pelo valor da dívida, não tem outra solução senão vender pelo valor do limite ou nem vender, não é? Talvez um terceiro leilão, né, Mauro? Tenta primeiro o de avaliação, depois o da dívida, se não der um terceiro, aí sim por os 50%, ou o percentual que fosse, né? Sim, talvez. Não é? A questão do bem de família, isso é uma coisa que a gente precisa discutir aqui. Não é? O que você achou, Mauro? Dois comentários que você não mencionou e ontem a gente não falou. Um é a carência, né? Porque hoje na lei o contrato tem que ter prazo de carência para o início do procedimento. Quando não tem, o registrador devolve e não registra, né? Aí a lei colocou lá que poderá não ter. E se não tiver, o projeto de lei está estabelecendo em 15 dias, isso para evitar a exigência do registrador. Não tem mais os 15 dias, né? Na lei não tem mais os 15 dias, não. Não, estou falando no PL agora. No PL está dizendo que é facultativo, né, o prazo de carência, certo? Facultativo. Facultativo, ótimo. Eu acho que não mudou nada. Acho que não mudou nada porque você já podia anteriormente não ter. Estipular prazo zero. Mas tinha que estar no contrato, né? Tinha que estar no contrato. Hoje você não precisa mais constar no contrato. Tá. O outro ponto que eu ia te perguntar, que é uma matéria que você já escreveu muito, é a questão dos ônus sobre o imóvel alienado fiduciariamente. Então, o PL está prevendo que qualquer constrição, penhora, arresto, bloqueio, indisponibilidade não será óbice a eventual consolidação da propriedade em caso de inadimplemento. Eu concordo. Eu sempre concordei com isso, eu só discordava, e discordo até hoje, porque a lei não está em vigor, em relação à indisponibilidade. Tá? E eu concordo plenamente com a nossa corregedora do Tribunal de Justiça de São Paulo, né? E ela já se manifestou várias vezes, e eu concordo, eu já escrevia sobre isso, que nem o oficial de registro, nem o juiz corregedor em atividade administrativa podem desconstituir uma restrição imposta pelo juiz em atividade jurisdicional. Certo? Então, se ele declarou ou decretou a indisponibilidade, a consolidação, a gente não pode esquecer que o primeiro efeito da consolidação é extinguir o direito real de aquisição, que é o bem que estava declarado indisponível. Não é? Então, não pode alguém de menor poder, vamos expressar assim para ficar mais claro, né? De menor poder, desconstituir algo feito por alguém de maior poder. Tá? Então, ultimamente, a corregedoria deu uma mexida. Falou, não, pode sim, faz, só que depois vai pedir para ele. Primeiro você consolida, depois vai pedir para ele liberar. Para cancelar, né? Para cancelar a indisponibilidade na matrícula. Mas você não acha que a indisponibilidade que foi decretada pelo juiz cível foi contra o devedor fiduciante? Ela atingiu exclusivamente o direito real de aquisição do devedor fiduciante e não a propriedade fiduciária do credor? Claro. E o direito deles é um direito condicionado à quitação da dívida. No momento que ele se tornou inadimplente, o direito, como você falou, acabou o direito dele. Então, o ônus que existia sobre o direito, o ônus é acessório, né? O principal é o direito. O principal pereceu pela consolidação da propriedade, em razão então, o ônus também pereceu. Ou seja, esse terceiro credor que requereu a indisponibilidade, que foi decretada judicialmente, ele vai ter que buscar outro patrimônio do devedor para satisfazer o seu crédito.
Então, me parece acertada a decisão da Corregedoria de permitir a consolidação, mas para baixar a indisponibilidade, vai pedir para o juiz civil que decretou a indisponibilidade. Você não concorda? Agora nem precisa mais, né? Agora nem precisa mais, porque agora já liberou aqui, tá? Então, a lei agora veio resolver esse problema. Era um problema, com a lei deixou de ser problema. Então, agora tanto faz ser antes ou depois, né? Já não é necessário mais se preocupar com isso. Mas é o que eu falei para você. A consolidação, ela extingue um direito, um bem patrimonial que estava... como é que é a palavra aí? Disponível. Que foi declarado indisponível. Certo? Esse que é o problema. Pode um ato do oficial de registro extinguir um bem patrimonial que era considerado indisponível por uma decisão judicial? Esse era o problema. Agora, esse problema está sanado. Não tem mais, né? A lei diz que pode. Manda bala. Tá? Agora, essa resolução que foi feita, essa solução que foi dada pela Corregedoria agora, há pouco tempo, olha, foi uma bobagem, né? Porque antes você tinha que ir lá e pedir antes. Cancela isso aqui para mim, porque não vale mais nada isso mesmo e tal. O juiz não ia criar caso também. Cancelado. Né? Aí você via e consolidava. Agora você consolida e depois vai pedir para o juiz. E se o juiz negar? É um daqueles juízes criadores de caso. E se ele negar? Você fala, peraí, meu amigo, ele tinha lá um valor de 300 mil reais em direitos reais de aquisição. Agora, vocês veem com esse leilãozinho aí, vão querer acabar com essa garantia que eu tinha colocado indisponível? Não, vamos parar com isso. Aí já a coisa complica um pouco. Mas está liquidado com a decisão aqui do nosso PL, se é que ele vai entrar em vigor, né? Outra coisa que eu contestei, só para terminar, é a questão dos prazos, tá? Então, há sempre um elastecimento de prazos em favor do fiduciário, em favor do credor, sem levar em consideração que toda vez que você elastece um prazo, você está prejudicando o devedor. Por quê? Porque ele vai pagar por esse prazo, tá? Ele vai pagar juros, correção monetária, outros encargos, vai pagar... Maurão, vamos deixar essa discussão para um outro momento. Que o nosso querido Peguini precisa ir embora, senão ele vai ficar preso com o carro lá estacionado. Peguini, pode ir. Um forte abraço para você. Peguini, pode ficar sossegado hoje, que ontem começou mais cedo o Pantanal por causa do jogo. Hoje ele começa 9h30, pontualmente. Tem mais, gente. Não, um abraço em quem vem. Tchau, tchau. Abraço. Eu também vou correr lá atrás. Pode ficar sossegado. Tá bom, Peguini, muito obrigado pela presença. Olha o doutor Maurício Martins aí. Tchau, tchau, querido Peguini. Um abraço, até a próxima. Aqui também, tá? Na verdade. Maurão, pelo avançado da hora, a gente vai ter que encerrar. Eu acho que o evento foi muito bom. A gente discutir essas questões, né? Vamos lembrar que, em breve, a Adnotari vai também promover um curso no próximo semestre sobre aliança fiduciária, e a gente, evidentemente, tem a mesma expectativa de sucesso que nós tivemos com o curso presencial sobre leilões judiciais e o registro de imóveis. Recado final, Marcão? Só agradecer aqui a oportunidade, como sempre, aprendendo muito, ouvindo o Mauro aí, sobre esse Instituto da Alienação Fiduciária tão importante como garantia real imobiliária entre nós aqui, e foi um prazer aqui estar de novo entre amigos na academia, satisfação enorme aqui, enfim, e parabéns pelos trabalhos, a academia como sempre pioneira aí nos debates, e o Mauro também liderando acompanhando esse PL desde a origem e tudo, e então um prazer enorme, obrigado a todos aí pela audiência. Obrigado a você, Marcão. Maurão, eu acho que o tema alienação fiduciária, ele merece realmente um novo encontro para a gente falar com calma, com tranquilidade, né, sobre essas questões negativas que você levantou aí. Vamos marcar já, né, e vamos trazer aí os amigos aí para discutir. O que você acha? O recado final seu.
Eu acho que é importante a gente terminar, né? Nós falamos das coisas boas, né? Vamos falar agora das coisas ruins também, porque quem sabe alguém ouve, né? Isso repercute lá no Senado, repercute entre o pessoal aí que está tratando do tema, né? Porque é gente boa que está tratando do tema, não é nenhum cego, né? Nós temos o Fábio Rocha lá, o Fábio Rocha está capitalizando. Vamos trazer ele, pronto, vamos trazer ele no evento, vamos trazer. Nós temos o Bedin, temos vamos trazer. Grandes nomes lá que estão trabalhando nisso. Então é isso, né? É importante a gente fazer esse terceiro encontro, então, para falar das coisas negativas, ou pelo menos apontar, não vamos com essa visão de negativo, mas vamos apontar, né? Olha, isso aqui não está legal. Controvertidos. Não é? Né? Isso aqui não está legal, vamos repensar, vamos ver. Se não der dessa vez, na próxima vez a gente vê se inclui aí algum novo PL, algum novo MP, né? E corrige isso, sempre dentro daquilo que eu tenho batido, tenho falado com você, Kikunaga. Eu acho que, eu não sei como, nós vamos ter que pensar, mas a gente tem que começar a tomar frente de uma defesa dos interesses dos fiduciantes, não contrariamente ao resto do mundo, não é? Claro. Mas simplesmente, olha, isso aqui é prejudicial, apontando o que é prejudicial para que seja revisto, seja repensado e, quem sabe, até refeito, não é? Tá bom? Verdade. Tá obrigado, bom. Marcos, obrigado, Kikunaga, obrigado a todos os que ficaram aí, ó. Tem alguns que ficaram até agora aqui conosco, tá? São os nossos amigos, seguidores, estamos aí. É isso aí. Então, tá bom. Um abraço a todos, então, muito obrigado pela presença, nos acompanhe aí nas redes sociais e em breve a gente vai trazer os autores desse projeto aí, o Fábio Rocha e o professor Melim Chalub, para a gente poder trabalhar com esses aspectos controvertidos. Um grande beijo a todos, boa semana, tchau, até a próxima. Tchau, até a próxima. Boa noite a todos. Boa noite.